A história deles vai além de um simples desentendimento familiar e carrega segredos de escolhas, promessas e consequências. No vídeo de hoje, vamos explorar esses mistérios e desvendar o que realmente aconteceu entre Jacó e Esaú em Gênesis. Prepare-se para ver essa história de uma maneira completamente nova. Rebeca, enfrentando uma experiência incomum durante sua gravidez, o que a leva a buscar respostas diretamente de Deus. Rebeca percebe que algo está acontecendo dentro de seu ventre. Os movimentos dos bebês não são normais, mas intensos e constantes, como se estivesse acontecendo uma luta dentro dela. Desconcertada e sem entender o que significava, ela decide recorrer ao Senhor em oração. Sua pergunta expressa uma angústia genuína. Se é assim, por que estou vivendo? Ao buscar a orientação de Deus, Rebeca recebe uma resposta divina profunda. O Senhor revela que ela carrega 2 filhos que se tornariam 2 nações, e que estas nações seriam distintas desde o nascimento. Um povo seria mais forte que o outro, e o mais velho serviria ao mais novo. Essa revelação não apenas explica a luta no ventre, mas também profetiza o futuro de Esaú e Jacó, os filhos de Rebeca, que viriam a cumprir esse destino. Capítulo 1. O engano que mudou tudo. Jacó cresceu em um lar marcado por sombras silenciosas e favoritismos escancarados. Seu pai Isaque prefere Esaú, o filho primogênito e caçador habilitado. Já Rebeca, sua mãe, enxergava em Jacó um espírito mais astuto, alguém destinado a algo maior. Desde o ventre, os 2 irmãos competiram, mas o ápice desse conflito viria com a vitória que definia o futuro de toda a descendência. Esaú, cansado após um dia de caça, vendeu seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. Um ato impulsivo, mas carregado de consequências. Jacó, por sua vez, não se contentava apenas com isso. Ele ansiava pela vitória que Isaque deveria dar ao primogênito antes de morrer. Sob a orientação de Rebeca, Jacó tramou um plano ousado. Vestiu-se com peles para imitar o corpo peludo de Esaú e preparou um prato saboroso para enganar o pai, cuja visão já estava debilitada. A tensão dessa cena é palpável. Jacó se aproxima, o coração batendo acelerado, enquanto Isaque pergunta: "Você é mesmo Esaú, meu filho?" Com a mentira na ponta da língua e o temor de ser descoberto, Jacó responde afirmativamente. Isaque então abençoa Jacó, declarando prosperidade, domínio e vitórias sobre sua descendência. Quando Esaú descobre o ocorrido, sua ira é explosiva. Ele jura matar Jacó assim que o período de luto por Isaque terminar. Rebeca, ao perceber o perigo iminente, convence Jacó a fugir para a casa de seu tio Labão em Harã. Com o coração pesado, Jacó deixa sua família e sua terra natal, carregando uma vitória que tanto desejava, mas também as consequências de seus atos. A fuga de Jacó marca o início de uma jornada de autoconhecimento e transformação, mas o preço de seus atos ainda ecoará em sua vida. O jovem que partiu como um enganador logo aprenderá que o destino reserva lições que nem mesmo a astúcia pode evitar. Enquanto Jacó caminha solitário pelo deserto, uma nova etapa de sua vida está prestes a começar. Em meio à sua fuga, Deus o surpreenderá com um sonho que mudará o rumo de sua história. Capítulo 2. Deus está neste lugar. A noite caiu no deserto, trazendo consigo a solidão e o peso dos erros de Jacó. Ele havia fugido às pressas, sem ter tempo para planejar sua jornada. Seus pensamentos estavam repletos de medo. Medo de Esaú, de ser rejeitado por Deus, de não ter um futuro. Após caminhar o dia inteiro, encontrei um local para descansar. Sem outra opção, peguei uma pedra para usá-la como travesseiro e deitou-se no chão árido. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Enquanto dormia, Jacó teve um sonho de mudar sua perspectiva para sempre. Ele viu uma escada que se erguia da terra até os céus, e anjos subiam e desciam por ela. No topo estava o Senhor, que declarou: "Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. A terra em que você está deitado será dada a você e à sua descendência. Sua descendência será como o pó da terra, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de você." Ao despertar,
Jacó sofreu um choque. Ele olhou ao redor, tentando compreender o que havia acontecido, e exclamou: "Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Aquele local comum agora se tornará sagrado." Jacó tomou a pedra onde relatara a cabeça, desprezando-a como um memorial, e derramou óleo sobre ela, chamando aquele lugar de Betel, que significa Casa de Deus. Apesar de ainda carregar as consequências de seus erros, Jacó foi fortalecido por aquela experiência. Ele fez um voto: "Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta jornada, me der pão para comer e roupa para vestir, e me fazer voltar em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus." Esse capítulo marca um ponto de virada na jornada de Jacó. Pela primeira vez, ele confirma a presença de Deus em sua vida e começa a construir um relacionamento pessoal com o Criador. Não era mais apenas o Deus de seus pais, mas agora o Deus que caminhava ao lado dele em sua peregrinação. Após esse encontro transformador, Jacó continua sua jornada até Harã, onde encontraria novos desafios e provas. A casa de Labão o aguardava, trazendo lições que moldariam ainda mais seu caráter. Jacó na casa de Labão. Um capítulo de provação e transformação. Jacó conheceu Raquel logo ao chegar em Harã. Ele estava fugindo da ira de seu irmão Esaú e buscando refúgio na casa de Labão, irmão de sua mãe, Rebeca. Quando chegou ao poço da cidade, Jacó viu Raquel, que era pastora, conduzindo o rebanho de seu pai. Encantado por sua beleza e bondade, Jacó prontamente ajudou a remover a pedra que cobria o poço e deu água ao rebanho dela. Logo depois, Jacó foi recebido calorosamente por Labão. Durante o período que passou trabalhando ali, Jacó se apaixonou por Raquel e, determinado a casar-se com ela, propôs um acordo. Ele trabalharia 7 anos para Labão como dote em troca da mão de Raquel em casamento. Essa proposta foi aceita por Labão, e a Bíblia relata que, para Jacó, esses 7 anos pareceram poucos dias, pelo muito que a amava. Gênesis 29:20. No entanto, ao final desse período, quando chegou o momento do casamento, Labão enganou Jacó. Na noite da cerimônia, ele substituiu Raquel por Lia, sua filha mais velha. Labão enganou Jacó durante a cerimônia de casamento, aproveitando-se da tradição cultural e da escuridão da noite para realizar a troca entre suas filhas. Após Jacó trabalhar os 7 anos combinados para se casar com Raquel, chegou o dia do casamento. Labão fez um grande banquete e, durante a celebração, aproveitou a oportunidade para enganar Jacó. Naquela época, era comum que as noivas estivessem fortemente veladas, o que dificultava a identificação delas. Além disso, as celebrações se estendiam até a noite, quando a visibilidade era menor. Aproveitando-se disso, Labão mandou Lia, a filha mais velha, em vez de Raquel para a tenda de Jacó, onde consumiriam o casamento. Jacó, acreditando estar com Raquel, não percebeu a troca até que o dia amanheceu e viu Lia no lugar de Raquel. Ao confrontar Labão, Jacó expressou sua indignação. "Por que me enganastes?" Gênesis 29:25. Labão justificou seu ato dizendo que, em sua cultura, era costume que a filha mais velha se casasse antes da mais nova. Ele então propôs um novo acordo. Jacó poderia se casar com Raquel após o período de 7 dias de celebração com Lia, desde que concordasse em trabalhar mais 7 anos para mim. Essa ação de Labão gerou conflitos e rivalidades dentro da família, especialmente entre Lia e Raquel, que disputavam o amor e a atenção de Jacó. Contudo, Deus usou essa situação para cumprir seus propósitos maiores na vida de Jacó e em sua descendência que viria. Jacó trabalhou mais 7 anos para finalmente casar-se com Raquel. Durante esse período, Jacó prosperou grandemente, adquirindo rebanhos e bens, apesar das constantes trapaças de Labão. Sua família cresceu, e ele teve 12 filhos, que mais tarde formariam as 12 tribos de Israel, além de uma filha chamada Diná. A volta à terra prometida e o conflito resolvido. Após muitos anos, Deus ordenou que Jacó retornasse à sua terra natal. Ele temeu reencontrar Esaú, mas preparou-se espiritualmente e materialmente, enviando presentes para apaziguar seu irmão. Antes do reencontro,
Jacó teve outro momento de transformação. Ele lutou com um anjo durante toda a noite, recebendo o novo nome de Israel, que significa aquele que luta com Deus. Esse evento simboliza sua mudança de caráter e sua total dependência de Deus. Para sua surpresa, Esaú o recebeu com alegria e perdão, encerrando anos de animosidade. Esse reencontro mostrou o poder da reconciliação e da graça divina. Fim da vida de Jacó. Jacó viveu seus últimos anos no Egito, onde foi levado por José, seu filho que havia se tornado governador. Antes de morrer, ele abençoou seus filhos e os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, perpetuando a promessa divina. Ele pediu para ser enterrado na terra de seus pais, mostrando sua fé na promessa de Deus de dar a terra de Canaã à sua descendência. A vida de Jacó é um testemunho poderoso de como Deus pode usar até mesmo pessoas imperfeitas para realizar seus planos. Sua história é um exemplo de transformação, fé e o cumprimento de promessas divinas. Jacó é um dos patriarcas mais marcantes da Bíblia. Teve uma trajetória de vida cheia de reviravoltas, desafios e transformações espirituais. Filho de Isaque e neto de Abraão, ele foi escolhido por Deus para dar continuidade ao plano divino.